atividades em Tupã-Seretã que são regradas pela municipalidade. Prefeito Gustavo Herter Terra, muito bom dia ao senhor, obrigado pela sua atenção e gostaríamos de ouvir do senhor quais as definições, o que foi definido nessa reunião que acaba de acontecer agora com a sua presença e os integrantes do COI. Bom dia, prefeito. Bom dia, Miguel, bom dia a todos. Como eu sempre digo, é muito bom estar aqui trazendo boas informações, mas ultimamente nós temos trazido notícias ruins, em relação à pandemia. Tivemos agora a reunião do COI, todos muito tristes, o espírito que paira em toda a equipe do COI é de uma tristeza pela falta de responsabilidade de uma parcela da comunidade que me parece que ainda não caiu a ficha, em relação à gravidade do momento em que a gente está vivendo. Essa pandemia, ela passava na tangente do nosso município, onde nós tínhamos um cenário praticamente, não vou dizer favorável, mas nós estávamos alheios à gravidade desse problema, a comunidade como um todo, em função dos nossos índices, aonde nós conseguíamos flexibilizar sempre para melhor o embandeiramento estadual, pelo 0 a 0, pela cogestão, Só que nós tomamos medidas preventivas, nós viemos à mídia pedir, solicitar à nossa comunidade que atendessem aos decretos, criamos os decretos, só que parece que não caiu a ficha nas pessoas. E até falo em relação à classe média, A classe média da qual eu faço parte não se submeteu ao regramento, não estou generalizando todos, mas muitas pessoas que são líderes, que são proprietários do seu negócio, que são autônomos, enfim, se consideraram acima da lei, acima do regramento e provavelmente imunes a essa doença. E hoje nós temos vários exemplos desses que estão acometidos, E eu quero dizer que o reflexo dessa insubordinação das pessoas do final de semana será refletido ainda na próxima semana, porque muitos que se contaminaram na praia ainda não apresentaram todos os sintomas e não têm o tempo para que os testes sejam eficientes no diagnóstico positivo, e não num falso negativo. Então, nós estamos muito tristes em sabermos que estamos aqui empenhados em achar as soluções para resolvermos ou minimizarmos esse problema e vermos, durante o final de semana, centenas de pessoas tupã-seretanenses postando em redes sociais fotos na praia, em aglomerações, tirando selfie, embalada. Gente aqui de Tupã, em festa no Rio de Janeiro, em favela da Rocinha, mostrando foto na favela da Rocinha no Carnaval do Rio de Janeiro. Excursões que saíram de Tupã para Capão da Canoa, grupos inteiros em Capão da Canoa. E agora, ontem, em visita ao SF4, eu identifico várias dessas pessoas que estavam em Capão da Canoa, lá no COI, fazendo exame. Pessoas que descumpriram as regras do município, usando dinheiro do município para fazer teste. Que pelo menos tivesse a hombridade, já que tiveram dinheiro para ir para a praia, tivesse a hombridade de pagar o seu exame nas farmácias e deixar os testes públicos, que são pagos arduamente com recurso público, para as pessoas que estão realmente sendo vítimas do sistema. Porque quem vai para a praia, quem vai para a aglomeração, seja no próprio Turupi, em balneários, em acampamentos, em qualquer tipo de aglomeração, carnavais em casa, essas pessoas não têm o direito de usar recursos públicos para fazer o seu exame, porque assumiram o risco da sua contaminação.
Esse é o meu entendimento, mas nós estamos, né, dando acesso a todos, inclusive a esses irresponsáveis, a esses inconsequentes, que alguns vieram, inclusive nas redes sociais, fazer meme do prefeito ou de outros funcionários públicos, ridicularizar, satirizar, né, a situação que nós estamos vivendo. Então, Miguel, desculpa o desabafo, mas realmente isso nos causa uma indignação muito grande, porque eu tenho acompanhado intimamente a situação, tenho acompanhado o hospital ultimamente, os postos, a equipe de trabalho da saúde, as pessoas estão à beira do esgotamento. Tínhamos profissionais desde as 7 da manhã às 7 da noite, e eu ainda fui pedir para essas pessoas que ficassem atendendo a demanda que já estava lá, conseguir negociar com todos eles, sensibilizar todos eles, ampliar o atendimento até quase às 9 da noite, para dar conta da demanda de quase 60 pessoas que ainda estavam para ser atendidas. Tá? Essas pessoas, muitos estavam na praia, e nós estamos sacrificando a nossa equipe de saúde e expondo a nossa equipe de saúde ao esgotamento para atender esses inconsequentes e irresponsáveis que não atendem os decretos. Então, a nossa reunião hoje, tá? Houveram muitas resoluções. Uma delas, que a partir de agora as multas estão dobradas. Tá? O que era uma VRM passa para 2, o que era 2 para 4, 4 para 8, assim sucessivamente. Os organizadores, os promotores de eventos, os organizadores de aglomeração serão o dobro também penalizados. Tá? Se as pessoas não têm conscientização, o bolso delas vai conscientizá-las. Tá? Comércio, em relação ao comércio, eu sou insistente em não criarmos em Tupã o lockdown. Falei para o COI, na sua grande maioria, também é contra. Nós temos a sensibilidade de que muitos empresários precisam, não têm reserva, muitos prestadores de serviço não têm reserva para pagar os seus compromissos e para subsistir. Então, nós precisamos manter essas pessoas operantes, trabalhando, com renda e dignidade, gerando emprego, mas, a partir de agora, comerciante que não cumprir o decreto, que não seguir as regras exatamente como está, terá individualmente o seu lockdown imposto. Tá? Será fechado o seu estabelecimento, será cassado o seu alvará temporariamente. Isso é importante. Não vai ser um decreto do prefeito, mas vai ser um atestado de irresponsabilidade individual desse comerciante. E o mesmo vale para qualquer outro setor do município. A partir de agora, se só obedece pelo rigor, haverá rigor. E não adianta personalizar, personificar a culpa do prefeito. É uma questão de responsabilidade individual. Eu faço aqui um apelo à nossa comunidade. Todos façam um crivo pessoal da sua realidade individual. E, se possível, imponham a si o seu próprio lockdown. Aquelas pessoas que não precisam sair de casa num determinado dia, que não saiam. As pessoas que não precisam trabalhar em loco, não façam. Trabalhem em home office. Cada um crie. Vamos botar uma pedra no que aconteceu esse final de semana, nesse absurdo que aconteceu esse final de semana. Tá? A partir de agora, nós estamos numa situação pré-colapso em Tupã-Seretã da nossa saúde. E não é só da saúde, e eu vou explicar depois para vocês. Mas nós estamos com um pré-colapso na cidade. Cada um tem, com o máximo de responsabilidade e de autoanálise, definir o que é essencial fazer e o que não é essencial fazer. Tá? Então, cada pessoa vai adotar o seu lockdown, se possível, para que nós não precisemos, de maneira impositiva, efetuar um lockdown em todo o município, porque muita gente vai sair prejudicado
pela irresponsabilidade dos outros. Tá? Desculpa, Miguel, eu estou atropelando, né? Porque por favor, fique à vontade, prefeito. O tempo é curto. Eu quero dizer para as pessoas o seguinte: quando nós decretamos o cancelamento do carnaval, não é para que esses inteligentes fossem fazer carnaval fora de Tupã. Cancelamento do carnaval significa que os tupanciretanenses deveriam abrir mão do seu carnaval para evitarmos o colapso na saúde pública do município. Mas esses inteligentes tiraram esse feriadão para fazerem carnaval fora daqui. Eu avisei semana passada, haviam quase 4.500 casos ativos de Covid em Capão da Canoa. O que eles fizeram? Foram para Capão da Canoa. Então, assim, ou é um atestado de falta de inteligência dessas pessoas, ou é um atestado de descumprimento de regras. E isso tem que acabar. As pessoas têm que perceber que as determinações do Executivo são para o seu bem. Nós estamos aqui tentando preservar a saúde, inclusive, dos seus idosos. E agora eu quero trazer um ponto importante. Vocês cumpriram os decretos que nós causamos e que trouxeram de fora, possivelmente, novas variantes da doença, ou até a própria que já tinha aqui, e que estão levando para dentro da sua casa essa doença, esse vírus, e que vão infectar os seus idosos, e que se algum deles vierem a óbito, como ficará a consciência de vocês para o resto da vida? Sabendo que vocês foram os responsáveis, tá, pelo óbito dos seus familiares ou das suas crianças, aquelas pessoas que estavam se cuidando dentro de casa, preservando a sua saúde, e vocês descumpriram esse regramento e contaminaram essas pessoas. Como fica a consciência de vocês? Prefeito, bom, a regra, então, para o comércio permanece a mesma que nós tínhamos até então. São uma pessoa a cada 16 metros quadrados do estabelecimento que recebe o seu consumidor, o seu usuário. Exatamente. E nós vamos intensificar a fiscalização, já que as pessoas só atendem à fiscalização, nós vamos intensificar, dobramos o valor da multa e, como eu falei semana passada, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Como tem muita gente da praia já no SF4, inclusive agora, estão aprendendo pela dor. Tá? Estão aprendendo pela dor. O senhor... Outros... Pois não. Eu tenho muitos pontos, né, Miguel? Pois não. Que temos para tratar. Mas o retorno às aulas, tá? Fica adiado por mais... Se mantém o calendário de retorno às aulas. As aulas retornarão conforme o calendário já divulgado, mas o modelo híbrido será adiado para mais 30 dias. Nós iniciaremos nos primeiros 30 dias, o mês de março, no modelo remoto. Tá? Isso vale para todas as escolas públicas e particulares. Eu sei que nas escolas particulares, muitas estão com problema financeiro, com dificuldade operacional, mas, infelizmente, se trata de nós não transformarmos essas crianças em vetores para que elas levem essa infecção para dentro dos seus lares e comprometam pessoas, muitas com comorbidades, que estão lá se preservando, e nós não poderemos, sob hipótese alguma, sermos flexibilizadores, sermos copromotores, corresponsáveis desse tipo de situação. Então, todas as aulas seguem no mês de março em modelo remoto, e a partir do mês de abril nós analisaremos a evolução dessa pandemia e aí sim voltaremos à ideia do modelo híbrido. Tá? Isso é muito importante. O governo do Estado, talvez pela nossa solicitação ou não, mas flexibilizou a questão dos 50% no último decreto dessa semana. Né? Então, aquela questão na nossa preocupação sobre o transporte escolar e sobre as aulas do interior, dos 50%, isso foi flexibilizado. Agora passa a valer o espaço físico,
de cada sala de aula. Isso é muito importante para nós, né? Miguel, a gente sabe que, em consequência dessas entrevistas, muitas pessoas têm dúvida e muitas pessoas depois vão às redes sociais fazer críticas, né? Eu pediria que essas pessoas façam agora, durante a nossa entrevista, para que nós possamos dialogar em relação a isso. Porque é muito fácil ser advogado em rede social, criticar o executivo, criticar o posto que não está atendendo, e essas pessoas, muitas que criticaram no final de semana, que eu recebi várias ligações de elogio e algumas de crítica, essas pessoas estavam na praia, né? Então, pela ironia da situação, eu gostaria que essas pessoas agora entrassem aí no teu programa e viessem para a mesa, viessem para o diálogo conosco. Bom, nós estamos recebendo dezenas de colocações aqui, prefeito. É impressionante a repercussão aqui. A grande maioria, 99%, aplaudindo, elogiando as suas atitudes e alguns questionamentos também. Mas antes de entrar no questionamento dos ouvintes, tem uma questão que eu gostaria que o senhor nos explicasse. Durante as suas colocações, o senhor disse que nós estamos num pré-colapso na cidade e salientou que não só na área da saúde, mas também em outros segmentos, e que o senhor poderia explicar melhor. O que seria esse pré-colapso em outros setores, prefeito? Tá. Assim, só para terem uma ideia, nós temos 16 leitos disponíveis no hospital. Tá? Hoje, nós temos 8 ocupados e outros 8 foram transferidos. Se nós não tivéssemos a opção da transferência, nós não tivéssemos oferta e disponibilidade de leitos em outros municípios, esses outros 8 estariam aqui também. E nós teríamos 16 leitos ocupados com uma totalidade de 100% de ocupação. Isso é o colapso da saúde. Nós não teríamos como acolher mais um. O próximo ficaria no corredor. Aí viriam para as redes sociais criticar o executivo, criticar o hospital, que os nossos enfermos estão no corredor do hospital, né? Mas em função do descumprimento do decreto. Se todo mundo estivesse cumprindo, isso não aconteceria. Então, hoje, nós ainda temos leitos, porque nós temos possibilidade de transferência. Mas, não havendo a possibilidade de transferência, o colapso ele é iminente. O que eu falei dos outros setores, se os funcionários da saúde, com essa exposição aumentada, que nós passamos aí de 15, 20, 30 casos, para casa dos 200 casos, tá? E, por exemplo, nós tínhamos 150 casos, né? Aumentou 80. Se não tivesse curado 50, nós estaríamos com 230. Como curou 50, nós estamos com 180. Agora, nesse momento, eu tenho certeza que já passamos dos 200, que o SF4 estava cheio. Então, isso é uma PG. Como eu falei, semana que vem, com a sintomatologia e o diagnóstico desse pessoal insubordinado do carnaval, provavelmente nós chegamos nos 500 casos. Isso é o colapso da saúde. E o que eu quero dizer aos outros setores? Se difundir o vírus em todo o centro administrativo, nós temos que fechar a prefeitura. Se difundir esse vírus nos nossos funcionários do Parque de Máquinas, da Secretaria de Obras, que hoje nós temos 5 positivos, nós temos que encerrar as atividades do Parque de Máquinas. Isso significa que as nossas estradas vão virar um caos. Se isso difundir para os nossos funcionários da limpeza urbana, da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, acabou a limpeza urbana. A nossa cidade vai acumular lixo. Então, isso é o caos de todos os setores da prestação de serviços da Prefeitura. Se acabar com a nossa Secretaria de Planejamento, acabam os nossos projetos, acaba a vida de recursos para o município. As pessoas têm que entender, a prestação de serviço público, o atendimento das políticas públicas, requer a parceria da comunidade, requer o empenho e o comprometimento da comunidade. Nós não fazemos milagre aqui. Entendeu, Miguel? É nesse sentido Perfeito. Que eu me refiro, que o colapso em todos os segmentos públicos. Se a cidade ficar suja, se as estradas perderem as condições de trafegabilidade, e se os profissionais do hospital e dos postos de saúde
estiverem contaminados, é o caos total na nossa cidade. E isso não está descartado. As pessoas têm que entender, cumpram o regramento, sejam responsáveis. Ainda dá tempo de sermos responsáveis pelo amor, senão será pela dor. Nós estamos recebendo centenas, entrou mais de 230 comentários aqui agora. Eu não vou ter condições de atender a todos aqui, mas, enfim, vamos tentar alguns deles, né? Pelo menos a gente colocar que é assim, né? Elisângela Lima, outro hospital lotado sem espaço para tratar doenças de rotina dos idosos que faz um ano, né, que estão... Opa, já pulou aqui assim. O pessoal está preocupado com a questão do hospital que o senhor já salientou. Nesse momento, ele está conseguindo dar vazão por vocês estarem conseguindo levarem as pessoas do Caridade Brasil na Terra para hospitais da região. Se houver colapso na região, nós não vamos ter condições de atender as pessoas, é isso que ficou claro. Exatamente. Essa doença, como ela é invisível, o vírus é invisível, todo mundo acha que ele está longe, né? Eu posso quase que afirmar hoje que qualquer reunião com 10 pessoas, no mínimo um está com o vírus, ou assintomático ou incubado, que ainda vai exteriorizar a sintomatologia. Mas então, assim, evitem a partir de agora totalmente as aglomerações. Em relação à praça aqui da frente da prefeitura, será passada uma fita nessa praça. A partir de agora é proibido a permanência na praça. Essas pessoas que vendem na praça, vendem sorvete, vendem esses ambulantes que vendem, se eles permanecerem clientes, consumidores, em estática nos seus empreendimentos, serão fechados. Eles podem, por enquanto, vender e solicitar que os clientes transitem, circulem, não fiquem parados na praça. Em relação aos hospitais, a realidade municipal ela pode ser perfeitamente extrapolada para regional, estadual e nacional. Nós temos uma capacidade instalada que é peculiar a cada local, mas se essa capacidade instalada ela é saturada, acabou. Tudo que vier depois dessa saturação é o colapso. Essa pessoa será atendida de maneira negligente, vamos dizer assim, talvez o termo não seja esse, negligente, mas diferente das condições ideais, vai ficar num corredor, daqui a pouco nem num corredor vai conseguir ficar, e nós perderemos vidas, inclusive de familiares desses irresponsáveis que não cumpriram os decretos. Né, Miguel? Então, é nesse sentido. Dizer que em 3 dias o Hospital Brasilina Terra, do dia 13 ao dia 16, atendeu 312 atendimentos, dos quais 146 foram Covid. Para esses que vão para a rede social dizer que o Brasilina não está de plantão, não está atendendo Covid, mentira, tá? Está atendendo, mas está fazendo triagem dos casos mais graves, dos casos que podem ser, que têm a necessidade de atendimento mais urgente. Os outros estavam postergando para quarta-feira nos postos de saúde. Dizer também, teremos que fechar postos de saúde nos bairros pela necessidade de deslocamento dos profissionais ao SF4. Nós colocamos ontem 4 médicos no SF4 e outros 3 com suspeita de Covid. Então, 7 médicos do nosso sistema de saúde estavam comprometidos hoje, ou em isolamento ou em atendimento. Isso é uma sobrecarga do sistema de saúde. As pessoas têm que entender que não se faz milagre. Eu não aceito mais críticas para os meus funcionários de saúde do município. Quem quiser criticar um funcionário de saúde do município, vá ver o que essas pessoas estão fazendo com a sua vida nesse último ano. Se doando quase que integralmente para atender os outros, e pela irresponsabilidade de parcela da comunidade, essas pessoas estão indo ao esgotamento. Então, não me venham criticar posto de saúde que não estão atendendo. Nós fizemos atendimento por livre demanda nesse período, agradamos a toda a comunidade, acabou o atendimento de ficha, fizemos tudo o que nós nos comprometemos, eu e o Márcio, anteriormente. Estamos cumprindo, só que existe uma capacidade humana. Essa capacidade humana está indo ao limite.
nós estamos contratando, através dos consórcios, mais médicos de fora do município para virem repor e reforçar o nosso efetivo. Mas isso requer custo. O governo federal não repassa mais novos recursos para nós. Então, não existe fábrica de dinheiro, né? Nós temos capacidade limitada financeira, capacidade limitada de instalações, capacidade limitada de recursos humanos, e se nós atingirmos essa capacidade, não existe milagre. Existe, sim, o colapso e existe o lockdown. É nesse sentido, Miguel, que eu me referi. Uma ouvinte aqui, agora perdi a mensagem dela, mas em síntese ela tinha comentado o seguinte: nos finais de semana, nesse período que o senhor comentou que o Hospital do Caridade do Brasil na Terra está atendendo, inclusive nós tivemos os feriados aí, que ponto facultativo, ela sugere que as pessoas com Covid sejam atendidas num local separado e não no mesmo ambiente onde estão os demais pessoas que procurem o Hospital do Caridade do Brasil na Terra. Isso pode ser avaliado, prefeito? A situação hoje, ela está tão grave que nós não temos mais essa diferenciação. O que nós temos são diferentes níveis de sintomatologia, entendeu? Tem pessoas que estão incubando, tem pessoas que recém se contaminaram. Então, não tem, as medidas que a gente tem que tomar não são é que nem controlar o retorno das pessoas que vêm de fora do município da praia. As pessoas que vêm da praia, saber se elas vieram ou não contaminadas. Quem se contaminou lá em 3 dias, 2 dias, não ia chegar aqui mostrando sintomatologia, e nós estaríamos ainda mais forçando o nosso sistema de saúde, judiando dos nossos profissionais, sendo que eles teriam que estar atendendo numa outra situação mais descansados, né? O mesmo vale para o hospital. O que fica aqui não é essa necessidade que essa ouvinte aí falou, a qual eu respeito muito, né? Todas as sugestões são muito bem-vindas. Mas a questão hoje aqui é o seguinte, que eu até faço nesse momento um pedido à nossa comunidade. Aquelas pessoas que têm atendimento eletivo, aquelas pessoas que têm algum motivo para ir no posto de saúde, que não seja urgência e emergência, não vá. Não vá. Vão apenas buscar a saúde do município a partir de agora, pessoas que realmente precisem, urgências e emergências ou sintomatologia de Covid. Tá? As demais pessoas que vão fazer uma revisão, que vão fazer exames de rotina, essas pessoas deem uma pausa na nossa saúde, não que nós não queremos atendê-las. Isso vai acelerar o processo de colapso da nossa saúde. Até porque nós teremos que fechar postos dos bairros para concentrarmos o enfrentamento dessa crise. Tá? Então, não se trata mais de nós separarmos o atendimento de quem não tem sintoma para o atendimento de quem tem sintoma. Aqueles que não têm sintoma, que podem aguardar, aguardem, porque, inclusive, estão correndo o risco de irem até as instalações e se contaminarem, e nem só lá. Hoje, se tu não tiver necessidade de ir no supermercado, não vá, porque no próprio supermercado, hoje nós não temos mais noção, nós podemos nos contaminar em qualquer lugar, porque o vírus ele está totalmente difundido no nosso município. Prefeito, os senhores estenderam o horário de atendimento do SF4 das 7 da manhã às 7 da noite, das 7 às 19. Há um ouvinte perguntando se é possível estender para o sábado. É possível, é possível. Nós precisamos de material humano para isso, mas é possível. Já tivemos reunião em relação a isso, estamos na dependência de contratarmos mais profissionais. A questão que implica em vários pontos que têm que ser analisados, porque nós ainda, para ver como é a ironia do departamento público, né, do setor público, dependendo dos nossos gastos, que nós teríamos que fazer para salvarmos vida, nós ainda poderíamos ser apontados pelo Tribunal de Contas e o prefeito ter que pagar do próprio bolso para repor os cofres públicos. Então, esse tipo de decisão ela é extremamente difícil, né? No sentido de que
envolve muitos setores para analisarem ao mesmo tempo essa decisão. Mas nós estamos analisando e se nós tivermos condições, né, tenham certeza de que nós faremos, não só no sábado, como no domingo e 24 horas por dia, se for o caso. Perfeito. Bem, são 10h30, eu sei que o senhor tem uma agenda aí, nós estamos recebendo aqui várias perguntas, né, de pessoas. Ela tem uma pergunta da dona Vera, o 190 que eles ligaram, mas ninguém atendeu, né, e nós, inclusive, passamos aquele número do celular. A fiscalização, o senhor falou que ela vai ser intensificada em todos os momentos, prefeito, na área comercial e também nas noites, vai haver intensificação da fiscalização? Miguel, muito boa essa pergunta, né, que essa senhora fez. Eu quero tocar num outro ponto que eu tenho certeza que vai te chocar, assim como quando tu vistes as fotos dos panteretanenses na praia, outro ponto que nos chocou, e a mim particularmente, o número de trotes que recebemos em plena crise, onde todas as pessoas estavam se doando, muito mais do que o normal e muito mais do que, inclusive, estavam recebendo para trabalhar, pessoas voluntariamente se doando, sem receber mais por isso, e algumas pessoas de mau gosto, criminosos, porque isso é crime, fazer trote é crime, essas pessoas fazendo trote, denunciando aglomerações e eventos que não existiam, simplesmente para ver as nossas unidades de fiscalização indo até o local e eles poderem ficar rindo dos nossos profissionais e da própria Brigada Militar. Então, dizer que esses trotes que foram registrados, né, e não existe trote anônimo, porque eles ficam registrados, ou num BINA, ou num WhatsApp, ou num Facebook, esses trotes serão denunciados à Polícia Civil, isso gerará um processo crime e essas pessoas serão responsabilizadas pela lei e pagarão, não sei se cesta básica, realizarão serviço à comunidade, mas a mesma irresponsabilidade que pessoas foram para a praia, outras que ficaram fazendo trote. Tá? Então, isso judia da nossa fiscalização. Judia muito e desanima. Talvez alguma ligação ao 190, que talvez não seja o melhor caminho, o melhor canal de ligação, tem outros telefones da Brigada Militar, que nós, inclusive, anunciamos aqui, que são mais direcionados à nossa brigada, que fica registrado nesses outros telefones o número de quem está ligando, né? O nosso efetivo ele é limitado, tivemos o reforço da Força-Tarefa de Cruz Alta, agora não estamos tendo, porque já terminou o período do Carnaval, mas dentro do que é humanamente possível, sim, todos os atendimentos serão feitos e os trotes serão responsabilizados. Tem um ouvinte aqui que está informando que ela soube que funcionários do município, inclusive ligados à área da saúde, estavam em praia postando fotos e se expondo ao vírus. Se houver algum funcionário que for comprovadamente ter tido esse tipo de ação, pode haver alguma ação da municipalidade com relação a ele? Com certeza. Isso também foi tratado na reunião. Inclusive, esse funcionário já estava fazendo o exame lá, não só da área de saúde, mas da própria Câmara de Vereadores e de outros departamentos públicos, outros órgãos públicos que não cumpriram o decreto, tá? Nós estamos analisando uma maneira legal, obviamente, né, de responsabilizar essas pessoas. Só que, a meu ver, não é justo, nós temos que fazer justiça, não é justo penalizar alguns e não penalizar outros. Então, se isso for adotado, vale para todo mundo, não só funcionário público. Qualquer tupanceretanense que descumpriu esse regramento nos decretos da semana passada. O José pergunta a questão dos esportes, como é que fica o esporte na cidade? Eu sei que está proibido quando tiver público, né? Esse não pode acontecer. Sem público, permanece a autorização para acontecer? Tá tudo o que não está proibido, está sendo feito esse apelo que já fiz ao individual, à responsabilidade individual de cada um.
As pessoas têm que saber o que é vital nesse momento e o que é vital continua. O que não é vital está cancelado. Está cancelado. Quem que vai jogar um futebol, jogar um vôlei, sabendo que naquele time que ele vai jogar tem alguém contaminado? Hoje isso é uma realidade nossa. Qualquer local que a gente for, lá alguém vai estar contaminado. Isso é uma realidade. Então está tudo cancelado. Perfeito. A pessoa está perguntando também, quem tiver com síndrome gripal, o que faz? Bom, o senhor recomendou quem puder, qualquer pessoa, mesmo com a saúde plena, que se puder evitar ficar em casa, fique em casa. Quem está com síndrome gripal, eu imagino, vai ao SF4? As pessoas têm que ter uma anamnese, né, individual, saber se tiveram contato com algum doente, se a sintomatologia vem agravando, se ela está demonstrando ser ou não, ou seja, criando a suspeita, né? Aí sim recorrer ao diagnóstico, porque quanto antes iniciar o tratamento, obviamente, maiores são as chances de sobrevivência e sobrevivência sem sequela. Agora, uma pessoa que simplesmente teve contato com alguém doente e não apresenta sintomas nenhum, só por ter tido contato e procurar os postos para fazer exame, isso não tem sentido, né? Essa pessoa tem que ficar em autoobservação, ela tem que se isolar, esperar aí 4, 5, 7 dias, dentro do possível, né? E analisar se está surgindo algum tipo de anormalidade fisiológica. Se tiver, procure recurso. Caso contrário, não é pelo fato de ter tido contato com alguém contaminado que vai procurar recurso. Por exemplo, eu tomei um chimarrão com uma pessoa do meu núcleo familiar, né, da minha convivência, vamos dizer assim, e que essa pessoa testou positivo depois. Eu não fui fazer o teste porque tomei esse chimarrão, tá? Mas eu aguardei a sintomatologia e não me contaminei. Então, eu poupei um teste, poupei os funcionários, poupei todo o sistema de saúde, entendeu? E me preservei no momento que tu identificas qualquer pessoa que apresente sintomatologia, obviamente tu vai manter distância, e de pessoas que não têm sintomatologia, também tem que manter a distância, porque ela pode estar assintomática ou ainda incubada. Isso é importante. O Marcelo Silva pergunta por que não fechar a cidade, só deixar entrar pessoas que necessitam de remédios, só entrar serviços essenciais como alimentos, remédios, insumos, enfim, utilizar as barreiras novamente? Essa pergunta é muito fácil, mas a resposta para essa pergunta é muito difícil, né? Antes de cogitar isso aí, analisem a complexidade do município, analise a complexidade de atividades do município e como que nós vamos proibir algumas em detrimento de outras, como que nós vamos impedir um direito constitucional de ir e vir. Então, assim, a pergunta é muito fácil. Coloca isso em prática. Vem para o outro lado do balcão aqui e coloca isso em prática para ver a quantidade de pontos jurídicos que nós enfrentaremos a partir desse tipo de decisão. E, além do que, a gente sabe que isso não vai solucionar o problema. Nós precisamos de atitudes que minimizem o problema e que, se possível, né, a médio e longo prazo, solucionem esse problema. Esse tipo de situação não soluciona o problema. Nós já temos, seguramente, bem mais de 1.000 pessoas, de 1.000 tupanciretanenses, que tiveram ou têm contato com o vírus aqui dentro do município. Então, hoje o nosso risco é muito mais contaminar os de fora do que evitar a contaminação aqui dentro. O diretor e vereador Benhur Terra está ali parabenizando pela atitude em relação às aulas, ele achou bem coerente a sua questão, e aliás vários estão perguntando como é que ficam as aulas, talvez não estavam nos ouvindo no início. O prefeito estabeleceu que as aulas serão retomadas
distancialmente, né, nesse primeiro momento, e está adiado por 30 dias a retomada do ensino híbrido, aquele que as crianças estarão indo às escolas e estará acontecendo se não houver nada que altere lá no mês de abril. Tem várias pessoas perguntando aqui também por que não fecham o comércio. O prefeito já explicou que é assim. Por que não é possível solicitar o Exército e Cruz Alta para nos auxiliar? Não sei se havia há necessidade para tanto, prefeito, na sua entender. Há necessidade de nós termos o socorro do Exército? Eu acho que nesse momento, não, em relação à segurança pública, não há essa necessidade, né? Eu estou tratando, até, eu não gosto de anunciar antes de eu fazer, porque eu primeiro faço, depois eu anuncio, né? Mas eu estou tratando com unidades militares em relação a um reforço para Tupã no que diz respeito à saúde, não à segurança pública. Mas isso não é para agora, assim que tivermos alguma novidade, eu falo. Mas, Miguel, o mais importante que eu vejo, além de trazer essas informações todas para vocês, né, para a comunidade, o mais importante que eu quero deixar dessa nossa entrevista, olhando no olho de cada um que está nos assistindo aqui, é o seguinte: façam individualmente a sua análise e estabeleça o seu lockdown dentro do possível, para que nós não tenhamos que, num próximo momento, impormos um lockdown à nossa cidade. Eu não gostaria disso. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que todas essas medidas feitas pelos órgãos públicos, se a comunidade tivesse responsabilidade, nós não precisaríamos adotar essas medidas. Cada um deveria ter cultura e responsabilidade sobre si e sobre o que ele pode causar aos outros. Isso vale para tudo, não só para a virose. Para tudo. Jogar um lixo no chão e criar um problema ambiental, entupir um bueiro, criar um alagamento, enfim, todas as inconsequências que alguns munícipes fazem por hábito, por maus hábitos em Tupã, prejudicam outras pessoas que têm bons hábitos. Então, se essas pessoas, nesses momentos de crise, aprendessem, evoluíssem, amadurecessem, tivessem mais cultura, com certeza nós sairemos desse momento de pandemia, dessa crise, melhores como cidadãos, como responsáveis. Então, assim, quanto mais vocês individualmente forem eficientes, menos nós do poder público precisaremos ser imponentes, rudes e mais radicais. Eu não quero isso. Ninguém da minha equipe quer isso. Nós não queremos entrar para a história de Tupã adotando medidas que nunca foram adotadas. Mas tenho a certeza que coragem e determinação para isso nós temos. Eu só estou fazendo um apelo preliminar para que cada um mude os seus hábitos. Cidadão tupanciretanense, mude os seus hábitos. Mude os seus hábitos comportamentais. Eu sei que muitos não precisariam estar ouvindo o que eu estou falando, porque são pessoas exemplares. São pessoas que nesse último ano estão corretíssimas, pessoas cumprindo tudo, acatando as diferentes determinações, pessoas que são exemplares. Capa de revista, como eu costumo dizer. Agora, tem pessoas que, infelizmente, não são e que são as grandes responsáveis pelo que nós estamos vivendo hoje. Sem dúvida. Prefeito, eu quero novamente agradecer a sua atenção conosco, lembrar a audiência que está nos acompanhando, toda essa entrevista com o prefeito ela está disponível nas nossas plataformas digitais, na nossa fanpage, no canal do YouTube, ela vai estar disponível no Instagram da rádio também. Nós estaremos disponibilizando ela na íntegra também no nosso portal, estaremos fazendo um resumo dela também para nossos noticiosos, porque tem muitas perguntas que estão chegando agora que o senhor já respondeu, que são temas que já trataram, né? E novamente quero lhe agradecer. Eu não sei se o COI já estabeleceu uma nova data para uma avaliação nos próximos dias, prefeito? Não, nós não definimos próxima data. Nós vamos, em março, né, fazermos uma reunião para avaliarmos as consequências dessa inconsequência da praia, né, do carnaval.
Assim que nós tivermos novos índices, nós teremos que fazer uma reunião emergencial e depois que nós mensurarmos esses reflexos, que nós tivermos uma ideia de evolução do gráfico, nós faremos uma reunião para definirmos o retorno híbrido das aulas. Perfeito. Prefeito, um forte abraço ao senhor. Como sempre, nós estamos numa situação diferenciada de emergência, ficamos à disposição do senhor e da autoridade pública a qualquer instante. E é claro que, se possível, boas notícias. O senhor mesmo colocou, né, que gostaria de trazer boas informações e a gente sabe que tem muitas, né, que mereceriam ser destaques, mas infelizmente, neste momento, o tema é esse e é um tema bem triste para a nossa comunidade e muito preocupante para mim, como o senhor ressaltou com bastante ênfase. Um forte abraço, prefeito, e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Miguel. Dizer que, apesar do nosso tom, né, que se faz necessário esse tom nesse momento, que nós estamos aqui pela comunidade, nós estamos aqui para buscar soluções para a comunidade, mas em alguns momentos a própria comunidade tem que ajudar na busca dessas soluções. Então, agradecer, Miguel, a oportunidade, dar um abraço a todo mundo, pedir cuidem-se porque nós estaremos cuidando das nossas gerações mais velhas que estão em casa reclusas, estamos dando o exemplo aos nossos filhos, estamos formando as nossas próximas gerações e o melhor conselho é o exemplo. Vamos dar o melhor conselho aos nossos filhos, ou seja, vamos dar o melhor exemplo aos nossos filhos. Um bom dia a todos. Igualmente, Gustavo Herter Terra, nosso prefeito municipal, nos trazendo um resumo do que foi a reunião do COI e também algumas decisões envolvendo a municipalidade e a nossa comunidade com relação ao atual momento, porque passamos na questão da pandemia da Covid-19.